Bem-vindo ao canal Criando Raízes. Quiz da Bíblia. Pergunta 1. Quantos anos Jesus tinha quando começou seu ministério? A. Cerca de 30 anos. B. Cerca de 31 anos. C. Cerca de 32 anos. D. Cerca de 33 anos. A resposta certa é: letra A. Jesus começou seu ministério com cerca de 30 anos. Esta idade era considerada madura entre os judeus, e um homem poderia ser mestre, professor, e ter discípulos, alunos. Pergunta 2. Que ato memorável Jesus fez imediatamente antes de comer a última ceia com seus discípulos no dia que agora chamamos de Quinta-feira Santa? A. Transformou a água em vinho. B. Lavou os pés de seus discípulos. C. Alimentou uma multidão de 5.000 pessoas. D. Andou sobre as águas. A resposta certa é: letra B. Na Quinta-feira Santa, antes da última ceia, Jesus realizou um ato memorável de humildade e serviço. Ele lavou os pés dos seus discípulos. Este gesto foi uma demonstração de amor e um exemplo de humildade e serviço ao próximo que Jesus deixou para seus discípulos. Pergunta 3. Verdadeiro ou falso? Jesus repreendeu uma tempestade no lago da Galileia e ela o obedeceu. A resposta certa é: verdadeiro. A passagem de Marcos 4:39 na Bíblia diz: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou, e tudo ficou bem calmo. Pergunta 4. Qual livro do Antigo Testamento tem um versículo que é considerado uma profecia messiânica sobre o massacre dos inocentes? A. Livro de Daniel. B. Livro de Isaías. C. Livro de Gênesis. D. Livro de Jeremias. A resposta certa é: letra D. Assim diz o Senhor: uma voz é ouvida em Ramá, lamento e choro amargo. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, porque eles não existem mais. Jeremias 31:15. Pergunta 5. Em que ocasião Jesus disse: Não encontrei tamanha fé nem mesmo em Israel? A. Quando pediu água à mulher samaritana. B. Lavando os pés de seus discípulos. C. Quando um centurião pediu a Jesus para curar seu servo, não visitando sua casa, mas dando uma ordem. D. Para a mulher acusada de adultério. A resposta certa é: letra C. O centurião romano tinha um servo que estava doente e à beira da morte. Ele enviou alguns líderes judeus a Jesus para pedir-lhe que curasse seu servo. O centurião demonstrou grande fé em Jesus, acreditando que Jesus poderia curar seu servo apenas com uma palavra, sem precisar estar fisicamente presente. Impressionado com a fé do centurião, Jesus disse: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então Jesus curou o servo do centurião à distância. Esta história é frequentemente citada como um exemplo de fé genuína. Pergunta 6. Verdadeiro ou falso? Ao olhar para os soldados romanos, Jesus disse que eles eram como ovelhas sem pastor.
A resposta certa é falso. Mateus 9:36 na versão Nova Almeida atualizada, NAA, diz: ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Pergunta 7. Para quem Jesus apontou e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. A. Para Maria Madalena. B. Para Maria, a sua mãe. C. Para João Batista. D. Para seus discípulos. A resposta certa é letra D. Jesus apontou para os discípulos e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Ele fez essa declaração para enfatizar que qualquer pessoa que faz a vontade de Deus é considerada sua família. Isso é registrado nos livros de Mateus 12:46, 50 e Marcos 3:31, 35 na Bíblia. Pergunta 8. Quantos anos tinha a filha de Jairo quando Jesus a trouxe de volta à vida? A. 10 anos. B. 12 anos. C. 13 anos. D. 14 anos. A resposta certa é letra B. A filha de Jairo tinha 12 anos de idade quando Jesus a ressuscitou. O trecho de Mateus 9:18 na versão Nova Almeida atualizada, NAA, diz: enquanto Jesus lhes dizia estas coisas, eis que um chefe da sinagoga, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha morreu agora mesmo, mas venha impor a mão sobre ela, e ela viverá. Pergunta 9. Em qual cidade Jesus nasceu? A. Belém. B. Nazaré. C. Jerusalém. D. Betsaida. A resposta certa é letra A. Jesus nasceu na cidade de Belém, na Judéia. Esta pequena cidade fica nas proximidades de Jerusalém. Apesar de ser conhecido como Jesus de Nazaré, devido ao local onde foi criado, o local de seu nascimento foi Belém. Pergunta 10. Qual foi a resposta de uma palavra de Jesus para Pedro quando Pedro disse: manda-me ir ao teu encontro sobre as águas? A. Fique aí. B. Pule. C. Vem. D. Não. A resposta certa é letra C. Quando Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas, a resposta de Jesus foi: vem. Esta passagem é encontrada no livro de Mateus, capítulo 14, versículos 28 e 29. Se você gostou, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado, e até o próximo vídeo.